Salve, manos e minas. BSH do rap de hoje, mano. Pra uma pessoa especial. Ela é professora e é cosplay, entendeu? Nanda Takashi, mano. Daqui a pouco ela tá entrando, entendeu? Vamos esperar ela entrar pra gente tá também trocando essa ideia, entendeu? É necessário. BSH do rap convida hoje pra trocar essa ideia com vocês. Salve meu mano G10, rei o mano é rei do Red. Eu queria saber, meu mano, se essa semana você tomou algum Red, mano. Porque os brasileiros deu Red em todo mundo, cara. Só falta o Flamengo, o Cruzeiro, o Galo, o Vasco ganhando de 3 a ontem, mano. Se você tiver tomado algum Red, você coloca aí pra ver, porque tá complicado, cara. É isso aí, meu mano, é nóis. Os brasileiros derrubou a gente essa semana, cara. Infelizmente, eu não é o Corinthians, cara. Todo mundo apostou uns 3 a 0 do Corinthians, se fudeu, os caras perderam em casa, mano. Todo mundo fala que o Corinthians ia ser eliminado pro Barcelona de novo, na Sul-Americana, mas os caras perderam pro Huracan, cara. Esperança é o Flamengo e o Palmeiras, cara. Se não derrubar. Salve, Nanda. É isso. É isso aí, galera. Salve! Hoje o BSK Olá! do Rap convida. Hoje é com ela, Nanda Takashi, é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos trocar essa ideia sobre ser professora, sobre cosplay e sobre outras coisas mais que ela quiser falar. E aí, tudo na paz contigo? Tudo sim. E por aí? É bom também. Estamos na luta, né? É o importante. Eu já queria saber, primeiramente, sobre o cosplay. Quando que o cosplay entrou em sua vida? Bom, não sei se você sabe, assim, mas geralmente quem tá nesse mundo não se considera parte da sociedade padrão, né? Então aquela coisa de andar de salto, roupas mirabolantes, maquiagens rebuscantes, não passa pela ideia de um cosplayer até ele virar cosplayer, tudo bom? E assim, eu entrei porque uma amiga muito querida fazia muitos anos e ela precisava de uma parceira. E eu tinha muita vontade, mas eu me achava muito velha. Ela falou: Olha, você vai ver, vai ser libertador. E aceitei o convite dela. Meu primeiro cosplay foi a Sailor Venus versão colegial. E nunca mais parei. Realmente, toda vez que eu fico muito estressada, é só me produzir um pouquinho como cosplay que eu esqueço da rotina de adulto. Entro no meu mundinho, respiro um pouco e depois volto para a rotina. Muito bom. E o quanto que o cosplay é importante em, em sua vida? Olha, nesse momento, é segundo, terceiro, até quarto lugar da minha vida, mas teve uma época que foi alta prioridade, porque era o que me tirava muita frustração, sabe? Era aquilo que me fazia parar o mundo, que agora eu quero descer. Aí eu descia, respirava e voltava. Mas agora que eu voltei para a sala de aula, agora que eu realizei alguns sonhos, algumas conquistas, minha prioridade é o meu trabalho e o cosplay virou mais aquela paixãozinha que eu não consigo deixar de lado. Não, sim. E como que funciona? Vocês se reúnem em evento, em algum lugar, ou aí da sua cidade é só você mesmo? Como que funciona? Aqui tem uma comunidade muito grande, tem vários eventos acontecendo. Eu sou de São José do Rio Preto, interior paulista. E aqui tem vários grupos, vários eventos, várias
comunidades dentro dessa comunidade do cosplay. E é muito interessante, porque isso dá para você ver a transição dos nichos. Por exemplo, eu comecei como cosplayer de anime, com a minha amiga. Animação japonesa, né? Que é o desenho japonês. E hoje em dia tem cosplays de personagens de jogos, de filmes. Eu já fiz a Fleur Delacour do Harry Potter, quando meu cabelo original era loiro, sem precisar de usar peruca. Então, assim, é muito legal você ver os semi-grupos dos gostos que as pessoas têm, sabe? Muito, muito interessante, assim. E você acaba misturando toda essa loucura, vira uma vibe boa, todo mundo se conhece e dá muito bom. E quando você vê o público, qual que é a faixa etária de idade desse público que curte cosplay? Depende muito. Por exemplo, mais no interior, geralmente quem curte mais são adolescentes, começo assim da juventude. Quando você chega nas cidades grandes, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, você vê um nicho mais avantajado. Por exemplo, como cosplay é um hobby que agora infelizmente está muito caro. Ele, na minha época, já custava um pouquinho, agora está muito mais caro devido às taxas da alfândega, devido aos produtos brasileiros que também não estão baratos, né? Porque se você for produzir do zero, também tem um custo bem alto. Então, apenas pessoas que são mais estáveis financeiramente ou que tem alguém que é estável na família e ajuda para poder bancar esse hobby caro. Claro que não é um padrão, tá? Mas geralmente as pessoas com cosplay mais elaborado, com grandes armaduras de EVA, com katanas elaboradas, aqueles capacetes, aquelas perucas toda trabalhadas, geralmente essas pessoas são um pouco mais velhas, tipo na faixa dos 20 e pouco, 30 e poucos, até uns 40 anos, porque é o que consegue sustentar. Ah, não, sim. E quando se reúne, é apenas para se divertir ou existe uma criação de uma competição aonde premia a melhor fantasia? Como funciona? Olha, eu não sei se eu falo felizmente ou falo infelizmente, mas existe sim uma competição, tanto oficial dentro dos eventos, quanto assim paralela. Por exemplo, a minha personagem, não sei se você consegue ver, mas é dessa camiseta aqui. Ela chama Sim. Eris Scarlet. Foi meu segundo cosplay, tanto que a minha peruquinha tá velha. Eu falei, não, vou contar a história dela. Então ela tem que guerreira, tá lá. E se alguém, por exemplo, se vestir do mesmo que eu e for uma pessoa que não tá muito socialmente disponível, digamos assim, às vezes até existe uma competição nas entrelinhas, sabe? Aquele olhar de, olha, a Nanda tá com um cosplay mais simples que o meu, com certeza. Ela não colocou tal detalhe, eu coloquei. Então, existe isso e existe a competição oficial dentro dos eventos, que muitas vezes rola prêmio, rola medalha, troféus também, e também um certo destaque dentro desse evento por você ter tido um trabalhão de fazer um cosplay que ganhou um destaque de estar no primeiro lugar no desfile cosplay. Então, tem partes muito boas, tem partes muito, assim, que não são tão boas. Eu prefiro ir de cosplay para me divertir. Por exemplo, agora eu tô sem a lente do cosplay, eu fiz essa maquiagem mais ou menos em 15 minutos. Quando eu tô a fim de ir no evento só por ir, pra ver os amigos, coisa que é mais importante pra mim, eu ponho cosplay simples, chega lá, a gente brinca com a galera, a gente grava uns vídeos, tira umas fotos doidas, interpreta o personagem. Por exemplo, essa personagem que eu estou, ela é uma espadachim e ela adora comer doces que tem morango. Então, assim, quando eu tô com ela, e eu, como Nanda, também gosto muito de morango, eu saio procurando tudo quanto é coisa de morango, principalmente bolo, e fico imitando as falas dela comendo e as pessoas ali interpretando comigo. É um jeito da gente esvaziar a cabeça, sabe?
Então é muito interessante essa parte também. Então tem todos esses lados que você mencionou. Ah, tá. Assim, é bom a galera ouvir para a galera saber mais, né? Você acha que o pessoal que não é do universo cosplay, que não curte, como você acha que eles enxergam vocês? Depende também. Por exemplo, se for um público que gosta mais de coisas nerds, como jogos, séries, filmes, livros, que é mais voltado para esse universo, que não se importa tanto com o padrão, eles vão curtir, vão gostar, vão falar, ah, que legal, olha, aquele personagem que eu vi naquele desenho, aquele personagem que eu vi no filme, olha só que legal, a roupa dela, a roupa dele. Mesmo que não use, mesmo que não faça, mesmo que não tenha essa vontade de estar caracterizado. Agora, dependendo de onde você está, dependendo de que parte social da sua vida você está, sofre um pouco de preconceito, sim. Por exemplo, famílias um pouco mais tradicionais, alguma sociedade de uma religião um pouco mais fechada. E assim vai. Ah, sim. Não, pô, infelizmente é triste. Mas eu até queria deixar uma coisa aqui, que quem quiser fazer a pergunta para Ananda, no máximo respeito, claro, é só fazer que eu vou passar para ela. E quem não puder assistir a live, fica salvo aqui, fica salvo no YouTube também. Mas o legal é que a galera cola agora para fazer as perguntas e ouvir o que você está falando ao vivo também. Mas eu queria te perguntar qual que é o estilo de música mais curtido pelo pessoal do universo cosplay? Eu acho que você vai me achar repetitiva, mas também depende. Por mais incrível que pareça, muitos ali no meio gostam de um funk, um forró, um sertanejo, mas o que tem mais no universo do cosplay, dos eventos, são as famosas J-Music ou K-Music, que é o K-pop e o J-pop, que são músicas mais orientais, de cantores japoneses, que geralmente que cantam aberturas de anime, ou até mesmo um rock, um pop, também essa preferência. Não sei se você já ouviu falar, mas os K-pops, que são os grupos coreanos, são muito estourados nesses eventos de anime. E o pessoal dança se. Eles não põem a roupa que o grupo usa, mas põe uma roupa inspirada e faz a coreografia. E é mágico ver esse pessoal se apresentando no palco. Eles dão uma vida por isso mesmo, fica muito bacana, muito bacana. Então, sim, eu já vi alguma apresentação o representante do BTS, ele cantou na final, na abertura da Copa 2022, né? Eu acho que foi muito, muito importante para o pessoal conhecer também, né? Sim. Você já ouviu falar no rapper Emicida, não, né? Já ouvi falar. Assim, não. Conheço pessoas que curtem, mas eu só ouvi falar mesmo. Você curte? Então, sim, é porque eu sou do universo hip hop e curto, mas só que o que tem em comum é que o Emicida também é fã, entendeu? De anime, ele faz quadrinhos e uma vez ele foi em um evento de cosplay e chegou um cara perto dele e achou que ele não era o Emicida, achou que ele era o cosplay do Emicida, né? Aí o cara falou, caramba, caramba. Ele falou com ele, você tá igualzinho, você é o cosplay do Emicida. De dizer que o cara pegou o celular para tirar uma foto. Ele demorou uns 15 minutos para convencer que ele era o Emicida, não era o cosplay. Depois o cara não quis nem tirar foto com ele mais, porque o cara achou que ele era do cosplay e quando foi ver ele era realmente o Emicida. Né? Ele falou, porra, eu realmente frustrei o cara. Eu realmente eu decepcionei o cara. Mas existe essas histórias aí, entendeu?
Mas aproveitando para continuar, eu queria te perguntar, teu universo cosplay, que também esses animes, tal, filmes, eu queria te perguntar, qual anime que você acha que deveria virar um filme e não virou até hoje? Um anime. Deixa eu ver. Olha, eu sei que virou série, mas eu acho que seria muito interessante se tivesse um longa-metragem de One Piece. Porque o Oda, que é o criador de One Piece, o mangaka de One Piece, ele é fenomenal, é um gênio. Ele conseguiu prender o público por décadas. E assim, ele faz parte da construção histórica desse reconhecimento da cultura dos animes. E eu acho que merecia mais visibilidade fora do nosso nicho. Se bem que o One Piece é muito popular. Pessoal que não curte, muitas vezes ouve as pessoas falar, vê as camisetas, fica conhecendo, olha aquele menino de borracha, daquele desenho lá que o fulaninho curte. Mas eu acho que um filme assim daria mais um tchan para essas pessoas mais imediatistas que gostam de ver tudo para ontem, sabe? Que não tem paciência de assistir a série ou até mesmo a animação, que tem mais de 1000 episódios. Caramba. Qual anime que virou filme que você mais gostou? Hum, olha, não teve um anime que eu mais gostei que virou filme, mas teve um anime que eu menos gostei que virou filme, que foi aquele filme do Dragon Ball que o Goku tava com o cabelo super esquisito. Eu acho que perdeu um pouco a essência do que é o Dragon Ball para nós que somos fãs que consumimos os produtos. Mas para um público imediatista foi algo interessante. Eles conseguiram conhecer um tiquinho assim, ó, do universo. Mas Dragon Ball é rico demais para ter só aqueles estereótipos que estavam lá. Então, fiquei um pouco decepcionada. Não, sim. E como que você vê essas mudanças que o pessoal reclama muito? Exemplo, tem um anime que uma princesa é branca, agora no filme coloca ela negra. Tem um personagem hétero que se coloca um personagem lésbica ou gay, e o pessoal reclama muito. Tem agora o Shrek que deu o filme, que Shrek que vai estrear, Fez que a deu uma harmonização polêmica social, né? com E falaram que fez isso, harmonização. com a filha dele. Aí eu quero te perguntar, o que você acha disso? Olha, é uma pergunta muito polêmica, viu? Aquele medo de ser cancelada. Mas enfim, eu acho que tudo merece originalidade. Não sou contra a representatividade, nada disso. Apoio. Por exemplo, quando saiu A Pequena Sereia, o pessoal falava bastante, criticava bastante. E eu vi alguns vídeos de algumas crianças negras se identificando: olha lá, mamãe, sou eu. Agora eu também sou princesa. Por esse lado, é bem legal, é bem interessante. As pessoas se identificarem de alguma forma. O que é o cosplay para mim? Eu olho o personagem, tem alguma característica ou física, ou principalmente, do perfil da pessoa, da personalidade daquele personagem, daquela personagem. E é que eu falo, puxa, isso daí é parecido comigo, eu acho que eu consigo extravasar isso. E eu acho que ter essa representatividade mostra que as pessoas não estão sozinhas no universo. Que por mais que ainda exista uma sociedade muito machista, muito tradicional, muito conceito está sendo quebrado. Esse lado é muito interessante. Mas eu acho que é uma riqueza muito maior, ao invés de você pegar uma história e reciclar ela várias e várias e várias vezes para lucrar em vários nichos sociais diferentes. Eu acho que como professora também formada em português, eu admiro a literatura como aquela coisa própria, sabe? Para mim seria muito mais interessante você criar uma história com um personagem negro, um personagem trans, que o foco não seja nisso, mas que seja nele, na
crescimento como personagem, naquele crescimento como história mesmo, no enredo, do que ficar apenas militando e reciclando, militando e reciclando. Bom, é isso. Não, sim. Agora eu queria que uma ajuda sua, que o Mano fez uma pergunta aqui. O que você acha, me ajuda a ler, que eu não sei se eu vou pronunciar, da luta do Luffy contra o Kaido. Ajuda eu ler para você ver se você sabe responder pergunta e se a pergunta é isso mesmo. Se Ó, você puder ajudar como eu ler professora aqui. de português, eu prego a seguinte coisa. Tudo que é portuguesado não é ruim. Então, você tem a liberdade poética de falar como você consegue entender na sua língua nativa, sem problema algum. Mas eu acho que o Luffy ele é interessante em todos os momentos, todas as lutas dele são épicas. Mas eu puxo assim um leve pezinho pro Zoro. Eu não sou muito de gostar do protagonista, porque eu acho que o protagonista ele é feito de. Independente de que história, tá? O que for. A maioria deles, ele é feito pro protagonista sempre se beneficiar, ou a maioria das vezes, o protagonista se beneficiar daquilo. E ver o crescimento do Luffy com a sua tripulação, você vê que ele não está sozinho nesse crescimento. Isso é interessante. Eu não vejo ele como um personagem raso. Eu vejo ele como um personagem indo para o mais complexo. Mas eu acho a história das outras pessoas que cercam ele mais atrativa. Então eu gosto mais das lutas do Zoro, tudo bom? Sim, não me julgue. Não, sim, pô, é importante falar. Eu entendi completamente como você entrou no universo cosplay, como você gosta de ser cosplay e como isso te faz bem. Agora eu quero entender outra coisa que eu não entendo. Por que escolher ser professora em um país que professores é tão desvalorizado igual o Brasil? Acho que eu gosto de sofrer. Brincadeiras à parte, a minha família tem muitos professores, então eu cresci nesse meio e eu admirava muito o que eles faziam. Depois, na minha adolescência, eu fui professora na escola dominical, que eu frequentava, na igreja que eu frequentava. E eu achava muito legal as pessoas pararem para me ouvir, me dar informações novas, aquela troca de conhecimentos múltiplos, sabe? Aquilo me fez sentir uma chama dentro do coração, sabe aquele quentinho? Aí eu vi que eu realmente nasci para sofrer na educação e eu realmente amo muito o que eu faço. Sim, não é fácil. Sim, o profissional da educação está cada vez mais desvalorizado. Não é só um leão por dia, vocês não imaginam o que a gente passa. Ainda mais quando muda de governo, muda de prefeito, de governador, de presidente, que um quer sobressair a lei do outro, que quer apagar o que o outro fez, aí começa do zero, aí erra tudo de novo, aí não segue uma linha de pensamento que tá dando certo, porque foi o outro que fez. Então vira um rolo, uma situação. E, por exemplo, eu tenho muitas crianças com deficiência na minha sala. Eu queria ter um suporte maior para elas. Porém, vai político, vem político, apenas querem incluir do jeito, jogue dentro das salas de aula e não tenham uma visão diferenciada, tenham mais profissionais para ajudar a cuidar da saúde, da alimentação dessa criança, um olhar diferenciado para essa criança, se ela é um pouco mais agressiva ou se ela precisa de uma remedicação na sala de aula. Tá muito escasso essa parte, sabe? E várias outras partes que a gente, como professor, não vira só professor, a gente vira mãe, psicóloga, enfermeira, apartador de briga. E se tivesse mais esse respaldo, mais esse olhar, eu acho que o nosso país seria um dos melhores do mundo em muitas coisas. Mas, infelizmente ou felizmente, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. É muito gostoso. Você é uma criança que não sabe escrever o próprio nome numa semana e na outra, pelo menos ela sabe escrever metade, sabe? Você vê que aquilo, você ajudou a construir aquilo na vida daquela criança. Ou, por exemplo, eu já tive uma sala que eu formei informalmente, né? Adultos. Eles vieram da Bahia
E eu comecei com um aluno, ele trabalhava com meu pai, e ele queria saber se ele não estava sendo roubado no Olerite, ele era analfabeto. Então eu comecei a dar aula para ele, aí veio a esposa, aí veio o primo, o sobrinho, e foi indo. E quando eu vi, eu já tinha alguns adultos ali. E ver eles escrevendo o próprio nome, fazendo contas de mercado, fazendo a somatória do Olerite, aprendendo porcentagem. Foi muito legal, sabe? Então, eu acho que não tem preço essa parte, mas desgasta bastante, é verdade. Então, professor, há um pouco mais de 30 anos atrás, a Coreia do Sul tinha a mesma dificuldade que o Brasil tem hoje na educação. Ela investiu 50% do PIB em educação. E quando se investe em educação, você não melhora só a educação. Os países que têm menos crime é os países, não os países que investem em segurança, mas os países que investem em educação. São os países que têm mais segurança, são os países mais seguros. Além de ter uma ótima educação, melhora todas as áreas, diminui a desigualdade. Sim, Então, aí eu te pergunto, quando você vai no palanque político, não existe nenhum político que não fale que a educação precisa melhorar. Eles falam e parece que falam de 4 anos, mas fala, nenhum político é louco de falar que a educação não precisa melhorar. Todos falam, mas eu te pergunto, seria interessante para os políticos se a educação fosse de qualidade? olha só, cada pergunta é uma mais polêmica que a outra. Eu acho que num conceito geral, quanto mais massificada está a população, mais fácil de controlar, mais fácil de você impor suas vontades e mais fácil de você conter caso haja uma rebelião, sabe? Então, o conhecimento, ele vem para te tornar uma pessoa crítica, ter pensamentos construtivos, questionar o social e melhorar o seu ambiente. Eu creio que não é vantajoso para muitos dos políticos que nós vemos por aí com as polêmicas, né, que eles estão sendo processados por aí, que essa população tenha toda essa criticidade. É isso que eu penso. Não, sim. Qual que é os principais desafios que você enfrenta como professora em seu dia a dia? Olha, são bastante, mas eu acho que no momento a escassez de recursos. Acho que a falta de profissionais de apoio, os profissionais que trabalham na escola também estão bem escassos, a falta de estrutura. Por exemplo, eu trabalho numa escola maravilhosa, mas nós não temos quadra para crianças. E eles adoram fazer educação física e nós temos que dividir os espaços para caber todas as salas, para poder fazer um pouquinho no pátio, um pouquinho no parque, um pouquinho na parte da frente, um pouquinho na parte de trás da escola. Então, assim, uma estrutura um pouquinho mais adequada seria mais interessante. Esses recursos básicos que deveriam ter educação, e infelizmente está escasso. Caramba, assim, é importante debater esse assunto. Venho trazendo vários professores aqui que realmente falam isso. É importante que os professores sejam ouvidos. E é o seguinte, seja ouvido por quem entende, né, de ser professor, não por pessoas que nunca entrou numa sala de aula e quer, como dizer, ouvir um meme no grupo dos professores, porque eu também estou me formando como professor de história. Eu sempre acompanho os grupos que falam, pô, a pessoa eu tenho umas 4 graduação, duas pós, um mestrado e uma pessoa que nunca entrou na sala de aula, ela quer me ensinar a dar aula. Né? Existe muito disso. Pessoas que Muito. nunca foi professor que ensinam os professores a dar aula. Né? Mas falando nisso, eu queria falar sobre alguém que revolucionou a educação, que divide opiniões. O que você acha do educador Paulo Freire? Olha só, você tá muito polêmico. Olha, eu gosto muito
de tudo que eu leio sobre Paulo Freire. Eu acho que quem critica o modo como ele trabalhou é porque realmente nunca viveu uma educação. Claro que como ser humano todos somos falhos, mas eu acho que ele teve mais a acrescentar. A realidade que a gente vive hoje ainda usa muito dele, tanto que ele é, como eu posso dizer, é imensurável a sabedoria que ele trouxe. Teve erros, sim, teve polêmica, sim, mas você conseguir alfabetizar pessoas em fora de ambiente escolar, você mostrar que tudo é conhecimento, você mostrar que tudo é um ganho, que as pessoas podem em qualquer idade, é muito gratificante. Então eu, felizmente ou infelizmente, não sei qual a sua posição, sou apoiadora de Paulo Freire, sim. E gostaria que funcionasse mais todos os conhecimentos que ele deixou pra gente. Não, sim, pô, eu assino embaixo pelo fato seguinte, eu tô sempre estudando e pergunto ao pessoal, por que você não gosta do Paulo Freire? Aí o professor de inglês falou, não, porque o Paulo Freire era de esquerda. Então, tipo, não gosto dele porque ele é socialista. Tipo, pra mim não são argumentos rasos, Sim, entendeu? Você falar que você gosta, não gosta da pessoa, ou gosta da pessoa, porque ela concorda com você ou não em votar em determinado partido. Eu acho que se ele não fosse socialista, a maioria dos pessoal de extrema direita iria gostar mais dele. Então acho que esse ódio que a galera tem por ele é porque ele é socialista que fez um trabalho que na maioria das vezes deu certo. Então sim, você não pode criticar esse trabalho e essa dedicação que ele fez. Eu acho que ele tem um educador que está entre os 100 educador mais pesquisado em países capitalistas de língua inglesa. Então, lá fora, o respeito que eles têm por Paulo Freire, Harvard estudou o Paulo Freire, Estados Unidos, Itália, eles lá gostam muito do Paulo Freire. Então, lá realmente tem isso, né? Que lá eles valorizam muito mais, até muito mais do que a gente aqui que admira o trabalho dele. O livro Pedagogia do Oprimido é muito bom. Tem outras também, né? Ele aquele de alfabetizar, né, na cidade de Angicos, né? Pessoa que era analfabeta em sim. pouco tempo. Isso foi muito lindo. Mas eu queria saber de você também, igual você falou, muitas vezes o professor não é só professor, ele é psicólogo, ele tem que ouvir, ele faz várias funções e tal. E muitas vezes em escolas, principalmente de áreas periféricas, aluno vai só para comer por causa da merenda. Então, tipo assim, é muito sofrimento, é um plano de educação, igual eu te falei, plano de educação, parece que a pessoa que fez plano de educação nunca entrou numa sala de aula. Faz plano de educação, joga o professor e tal. Qual você acha que é a solução para que o aluno não desista de estudar e que ele possa ter interesse a estudar, entendeu? Qual que você acha que pode ser a solução para melhorar esse aspecto? Olha, é ter o básico. Isso que eu falei de falta de recurso, de estrutura e de funcionários, se melhorasse ao menos isso, já seria uma ajuda enorme para os alunos. Porque, por exemplo, tendo uma sala de qualidade, no, aqui na minha cidade é muito quente. Se tiver bons climatizadores funcionando, porque nem ventilador dá mais conta. Se tiver uma área adequada para essas crianças extravasarem essa energia, se tiver profissionais adequados, por exemplo. Há um tempo atrás discutiu-se se seria necessário ou não seria necessário um psicólogo ou um psicopedagogo nas escolas. E por mais que essa teoria foi muito para frente, foi muito discutida e foi se imaginado um mundo colorido com isso ajudando nas escolas, não se concretiza. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem verba para esse profissional atuar lá. Então, assim, não sei se seria uma solução,
para a criança querer estudar mais. Mas se ela tivesse uma base melhor, eu acho que a sociedade seria mais consciente de que estudar é libertador. Sim. E é até bom falar isso, que dá gancho para a próxima pergunta. Muitas vezes temos salas superlotadas, com exemplo, 40 alunos, e o professor não pode dar devida atenção a cada aluno, e existem alguns alunos que até muitas vezes precisam mais de uma atenção do que outros. Sim. Então, numa sala superlotada, você não vai conseguir cuidar de cada um. Na sua opinião, qual seria o tanto de aluno ideal em uma sala para que o professor possa trabalhar com cada um, em quantidade assim? Olha, no Qual meu você acha que seria o... mundo utópico, no meu mundo utópico, eu acho que umas de 15 a 20, no máximo 20, com uma sala bem estruturada. E se tiver crianças com deficiência, que tenha um profissional auxiliador para esses momentos, como eu falei, que precisa beber uma água, trocar uma fralda. Por exemplo, eu sou do ensino fundamental. Eu tenho uma criança que usa fralda na minha sala. E nós temos alguns profissionais que ficam pela escola que atendem a demanda da escola inteira. Toda a rede é assim. E quando essa criança precisa, ele fica muito desesperado. Quando ele tem fome, quando ele tem sede, quando ele precisa trocar a fralda. E eu não posso simplesmente sair porque eu tenho crianças com várias realidades que umas eu sei que se eu sair da sala vão continuar ali estudando, trabalhando concentrada, e algumas vão lá e vão tentar agredir o colega, vão pegar alguma coisa de um colega, isso não vai ser interessante, vai desrespeitar totalmente o espaço do amigo. Então, o adulto professor, infelizmente, se faz presente o tempo todo. Por que infelizmente? Porque é muito bom quando tem essa troca de conhecimentos. Quando eles aprendem comigo e eu aprendo com eles. Quando eu sou mediadora deles. Quando eu estar ali, é importante por um tempo, mas não todo o tempo. Mas infelizmente, com a realidade que a gente vive hoje, custa muito isso, sabe? Entendi. Tem quantos anos que você trabalha como professora? Olha, eu já saí e voltei da sala de aula várias vezes, porque eu trabalhei muitos anos no administrativo, como concursada no administrativo em escola. Eu voltei realmente para a sala de aula tem um ano, o ano passado inteiro e esse. Mas eu trabalho com a educação de ir e voltar da sala de aula tem uns 15 ou 16 anos, meu Deus do céu, faz tanto tempo assim. Desde os meus 17, por aí, faz tempo, hein? Enfim, Naquele muito tempo. período de 2016 a 2018, você estava trabalhando aonde? Eu estava no administrativo de uma escola. Também é muito importante que abre para a próxima pergunta. Tivemos em 2018 para 2019 uma troca de governo com uma eleição de algumas coisas que a gente, assim, eu vou dar a minha posição. A gente, com 14, 15 anos, vinha pessoa do posto de saúde da aula de educação sexual nas escolas, que foi muito importante para que alunos daquela faixa etária possa compreender coisas que muitas vezes os pais não falam, entendeu? Então, Então, tá educação sexual também não é falar sobre isso também, é ensinar como você para mais aluno mais pequeno, você a tomar um banho corretamente, você a ter higiene pessoal corretamente, que também eu acho válido, porque educação sexual isso também é você se cuidar. Mas quando esse tal cara se elegeu, ele veio com papo de kit gay que eu lembro. estariam com coisas nas escolas influenciando jovens e adolescentes. Igual eu te falei, para mim, educação sexual era isso. Então, parece que distorceram. Eu queria saber de você. Realmente teve isso hum, hum, nas escolas? Você conseguiu ver? Ou é o cara que só usou isso para
para tentar se eleger com uma mentira? Olha, o que eu vi com o passar do tempo, trabalhando na educação todos esses anos. E eu estou dando a minha visão de uma pessoa que mora no interior paulista, então as realidades Uhum. podem ser conflitantes. Eu vi que conforme foram ocorrendo mudanças no governo, essa parte de conversar com as crianças sobre educação sexual, sobre doenças, foi voltando, foi tendo uma regressão ao ponto de pais quererem assinar termos para que filhos não tenham isso na escola. Mas educação sexual não é apenas, você vai ensinar o meu filho a fazer sexo antes da idade, na escola, ele não tem idade para aprender isso. Não, é como você mesmo falou. Principalmente quando sai da infância, começo da adolescência, é quando os hormônios estão mais aflorados. E isso não é só na parte da genitária, mas os cheiros aparecem, os pelos aparecem, a Sim. voz muda, o corpo muda. E você saber se manter, se lavar, se cuidar, se prevenir e saber quem pode ou não tocar em você, eu sinto que é uma coisa básica que todo ser humano deveria aprender. Primeiro na família e tendo uma continuidade na escola. Mas o que eu observo nas crianças barra adolescentes hoje em dia? Que tudo que você fala a respeito disso, você tem que ter muito cuidado devido a essa repressão social que está voltando. E o que você não ensina para ele, que o pai e a mamãe não ensina, a rua ensina. Eu tenho crianças que, se você parar para conversar, eles sabem fazer muitas coisas mais do que profissionais que trabalham nessa área sexual. E eu tenho crianças que o pai e a mãe fala que não pode tocar lá nem para lavar direito, porque Deus não gosta. Então, assim, é muita popularidade extremista para algo biológico que devia funcionar, que devia saber biologicamente como que é, sabe? Então, esse é até o meu medo, porque isso nem é questão de nossa opinião, é fato. Então, ali com 13, 14, 15 anos, por exemplo, eles vão ficar em algum momento. Nessa idade eu também conheço meninas que namoram e meninos também. Então, se não for falar de uma forma correta, não é o que eu penso, não é o que você pensa, entendeu? Eles vão ter muita desinformação, entendeu? Sim, E essa desinformação vai ser muito perigoso. Tipo, não importa se o pai e a mãe falar, não quero, não quero, mas só que beleza, você não vai estar com o seu filho o tempo todo. sim, Igual falou, de uma certa idade, hormônios, várias coisas, são idades que eles começam, tipo, a se interessar, 14, 15, mais ou menos se interessar por namorar, é mais ou menos essa idade, né? Então, tipo assim, o medo é isso, que muitas vezes não falam e possa acontecer uma coisa pior e depois perguntar da onde aconteceu, como que aconteceu, né? Isso é importante falar, mas se você... Eu vou fazer a próxima pergunta, mas se você quiser completar antes de responder a próxima pergunta, pode responder. Mas eu queria fazer a próxima pergunta o que você mais aprendeu com os seus alunos? que nada é engessado, que o conhecimento realmente muda. A gente aprende isso ao longo da vida, né? Mas, por exemplo, hoje uma das minhas crianças falou assim: Pro, você sabia que se você juntar a tinta dessa canetinha com a cola vira um slime? Então, assim, são conhecimentos interessantes que eles trazem das vivências dele. Pra mim, saber fazer um slime não vai fazer diferença nenhuma, mas os olhinhos dele brilhando, falando, dá pra fazer, Pro. Você sabia? É melhor do que massinha, dura mais e não sei o quê. E assim, eu olhava pra aquilo, eu tinha muita vontade de rir. Porque era muito engraçadinho, sabe? E eles trazem vários e vários conhecimentos. Alguns tenebrosos, alguns cabeludos, alguns muito engraçados. Por exemplo, na semana passada eu estava ensinando para eles como escreve 60
1,70, números por extenso. Aí, uma das minhas crianças falou assim, pro, é só você fazer assim. Pegou, puxou a cadeira e falou, senta, e sentou. Que você vai lembrar como escreve. Eu não sabia segurar a risada, sabe? Olha que engraçadinho. E assim, eles vão imaginando, eles vão criando hipóteses, conceitos, que se você é um profissional que acha que você sabe tudo, que você estudou, que você que vai passar o conhecimento, você tá muito errado com isso. Você não consegue abrir a mente para ver a possibilidade que eles trazem. É um universo muito rico. Ô Nanda, se você pudesse encontrar você, exemplo, se imagine e volta no tempo. Se você pudesse encontrar você, uma menininha com 12 anos de idade, você hoje se encontrando com a sua menina, você acha que ela sentiria orgulho da mulher que você se tornou hoje? Eu acho que talvez ela esperaria um pouco mais da minha pessoa, porque na minha época eu assistia muitas novelinhas de romance mexicano, tudo bom? Então eu sonhava, assim, com grandes expectativas. Mas creio que ela ficaria orgulhosa da mulher que eu me tornei, dos desafios que eu superei, de saber que mesmo nos tornando adulta, um dos meus maiores medos era ser uma adulta muito chata. E eu acho que eu não sou. Tanto que eu tô aqui vestida de cosplay, tudo bem? E assim, eu acho que ela ia falar assim, meu Deus do céu, eu fiquei mais louca do que eu achei que eu seria, mas tá tudo bem, parece legal. E é isso. Se você pudesse dar um conselho para essa menina, qual conselho que você daria? Hum, estude um pouco mais e tenha menos insegurança. Você pode, mas só você pode fazer por você. Eu acho que esse seria o meu conselho para essa menina. Ô Nanda, daqui a 10 anos, aonde que você quer estar? Em Paris? Não. Bom, talvez, né? A gente que é professor pode sonhar também, né? Proletariado pode sonhar também em ter alguns luxos, mas eu não me vejo dentro da sala de aula, me vejo num cargo de direção. Eu tenho muita vontade de prestar a prova de direção, mas eu não tenho o tanto de experiência que precisa ter para prestar esse cargo. Então eu penso que mais para frente eu poderia estar num cargo mais além da educação, tentando colaborar um pouquinho mais com a sociedade. Pelo menos essa é a minha ambição. Ah, tá, sim. Sim, é importante. Sonhos, né, e ter metas, objetivos. Nanda, tem uma pergunta que eu faço para todo convidado meu, que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. De todas as perguntas que eu fiz, é a mais leve que eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Nanda Takashi, o que é a vida? Simples, porém de resposta complexa, né? A vida, na minha concepção, é uma luta constante para você voltar à felicidade e plenitude que você tinha lá no útero. Então, assim, você vai ter vários momentos muito bons, mas você vai ter vários momentos de luta. E se você... Cheguei atrasado. Oi, cheguei atrasado. Enfim, se você persistir, toda vez que você tiver esses momentos bons, você vai sentir um pouquinho dessa plenitude que você tinha quando você era um bebê lá no útero, que tinha tudo. Sim, Isso é a vida pra mim. Mas se você desistir no meio do caminho, você só vai ter essas coisas mais negativas da vida e você vai morrer um ser humano muito frustrado. e não é verdade. Ô, Nanda, a nossa entrevista tá quase acabando, mas antes eu queria te perguntar, tem alguma pergunta que eu não tenha feito? Ou alguma coisa que você não tenha dito que você gostaria de falar antes da entrevista acabar? Sim, eu gostaria primeiro de agradecer, porque a gente nem se conhece e você, além de respeitar os meus horários, porque vida de professor é corrido, não é fácil.
Você remarcou, você teve paciência comigo. Eu agradeço muito você ter aberto as portas das suas redes sociais para mim. E quero deixar um recado para as pessoas que tanto querem ou fazer parte da educação ou serem do mundo nerd cosplay. Não importa o seu sonho, não importa se você quer ser professor, se você quer ser cosplay ou que você quer ser outra coisa. Lute pelo que você quer. Ah, mas a sociedade fala que isso não dá dinheiro, não dá frutos, não paga conta, não isso, não aquilo. Mas se te faz bem e se você está respeitando o espaço do outro, não tem mal nenhum. Luta por você. Fecha os olhos, fecha os ouvidos e põe igual o cavaluza, sabe? Um tapa, um cabreço. E olha sempre pra frente do seu objetivo. Eu demorei 13 anos para ser concursada como professora. Antes eu trabalhei como contratada, depois em escola particular, voltei a ser contratada. Aí eu passei no concurso do administrativo, fui trabalhar no administrativo em escola. Mas o meu sonho era voltar para a sala de aula. Sim, meu sonho era sofrer na sala de aula. Mas valeu a pena. Tá difícil? Tá. É chorante de vez em quando? É. Mas era o meu sonho. E eu estou muito realizada. Tanto que o cosplay, que era o meu hobby, o meu tapa-buraco, o que me tirava da minha frustração, dos meus sonhos não realizados, ficou para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque finalmente eu sinto que eu descobri o meu lugar no mundo. Eu sinto que eu estou onde eu deveria estar. Mesmo passando tanto perrengue, tudo bom? É isso. Gostaria de agradecer. Se quiser depois encerrar, esse foi o BSH do Rap Convida, Conanda Takashi. Agradeço por falar a sua trajetória. Eu gosto de conhecer histórias, entendeu? Para mim é o mais importante. Eu que estou me formando como professor de história, gosto de conhecer história, entendeu? Daqui uns dias também vou conhecer esse ambiente da sala de aula. Estou também, apesar de não ser fácil também, estou muito ansioso. E queria te agradecer, Nanda. Até qualquer hora que a gente volta para trocar ideias sobre um assunto, sobre outra pauta. Gostaria de te agradecer, você tá ligado? É Pode isso. contar comigo, viu? Sempre que quiser, a gente pode bater um papo. Muito obrigada mesmo pelo espaço. E quem puder, deixa aqui o recadinho. Me sigam nas redes sociais. Isso. E a live vai ficar salva. A BS Casa do Rap convida hoje com a Nanda Takashi. Valeu, Nanda. Valeu, galera.